Olá, bom dia, buenos dias. Esta é uma live de nossos momentos Montessori, perdão. Vamos ver se o pessoal vai chegando, que o Instagram está avisando os seguidores para participar do direto. Vamos ver se vai chegando gente. Aqui está encaixadinho, muito bem. Hoje nós vamos ter uma live muito legal de um tema muito bacana, que foi uma sugestão da Emília Rios, que eu agradeço muito. Muito obrigada, Emília, por ter mandado a sugestão para a live em português do Nossos Momentos Montessori. O tema vai ser sobre como plantar sementes de interesse, que é uma das grandes máximas de Montessori durante o segundo plano de desenvolvimento de 6 a 12 anos. Já temos aqui conosco a chocoterapeuta. Olá, chocoterapeuta, bom dia. Avisando que esta vai ser uma live totalmente em português. Hoje não vai ser live em espanhol. Não vou falar em espanhol, vou falar em português, ok? Porque uma vez por mês eu vou sempre fazer uma live. Hello! Uma vez por mês eu sempre vou fazer uma live em português para o pessoal do Brasil, que está cada vez entrando mais aqui no Instagram, o que é para mim um motivo de muita alegria. Fico muito feliz que esteja entrando cada vez mais gente que fala português, de Portugal, do Brasil. Poder também levar meus conhecimentos de Montessori, do segundo plano, para o pessoal que fala português também é uma oportunidade muito bacana, uma felicidade muito grande. Olá, Emília, bom dia. Vamos ver se vai chegando mais gente. Senão eu já vou começar a falar. Chocoterapeuta está dizendo que ela é francesa. Que bacana, gente. Eu não sabia que eu tinha seguidores franceses. Que legal. Thank you very much, chocoterapeuta. It's a very kind surprise. Love what you do and understand just a little. Ok. Ela disse que ela entende um pouquinho do que eu falo. Então, se ela já entende um pouquinho, eu já fico feliz. Muito obrigada. Thank you very much. Então, vamos começar. Ok? Vamos começar com o tema de hoje. Eu vou me apresentar rapidinho, por se alguém que está aí não me conhece. Meu nome é Alessandra Mosqueira. Eu sou brasileira, de São Paulo. Eu tenho um filho que se chama Isan, de 9 anos. Eu moro em Madrid, na Espanha, há 16 anos. Estou casada com um espanhol. Meu pai também é espanhol. E eu escrevo o blog Nossos Momentos Montessori já faz 4 anos. Eu escrevo em espanhol, levo 4 anos transmitindo Montessori do segundo plano em espanhol em meu blog, nossosmomentosmontessori.com, em YouTube, em Facebook, em Instagram, também um pouquinho em Twitter. E agora também estou querendo abrir para o pessoal que fala português do Brasil, de Portugal, de Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola. Todo mundo que fala português aqui é muito bem-vindo. E eu quero abrir pelo menos um live por mês para também chegar a esse pessoal. Como eu estava dizendo antes, né? Fazer sempre uma live uma vez por mês sobre o segundo plano. E, bem, apresentando um pouquinho mais sobre a minha trajetória, eu sou assistente Montessori AME, de 3 a 6 anos, e estou terminando. Bom, eu terminei agora o curso de 6 a 12 anos, mas eu ainda não tenho título, porque eu preciso fazer minhas observações. E para fazer as observações agora com a pandemia está meio complicado, mas tudo bem. Estou, então, digamos que terminando minha formação de 6 a 12 anos como assistente Montessori AME, que para mim é uma grande alegria, uma grande felicidade, uma grande honra, é uma oportunidade maravilhosa que o universo me deixou. Obrigada, Emília. A Emília está dizendo, estou muito feliz por ter te encontrado. Obrigada, Emília, obrigada mesmo. Então, hoje o tema é muito bacana,
é um tema muito rico. Eu acho que em 1 hora eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, porque é um tema que dá muito pano para manga, como a gente fala no Brasil, que é sobre como criar as sementes de interesse na criança de 6 a 12 anos. A Emília está dizendo, eu procurei muito alguém que falasse sobre o segundo plano. É que é muito difícil encontrar realmente. O segundo plano de desenvolvimento em Montessori, que é a etapa de 6 a 12 anos, é uma etapa que não tem muito conhecimento nos países de língua portuguesa, de língua espanhola. Tem algo de conhecimento nos países de língua inglesa, mas nos outros não tem muito conhecimento realmente. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse trabalho, para ver se consigo mudar um pouco essa situação, porque o segundo plano ele é muito bonito e ele é muito necessário para todas as crianças do mundo, e eu acho que tem que chegar em todas as partes do mundo. Então eu posso cumprir aqui com o meu pequeno pedacinho, dando essa oportunidade de levar em português e em espanhol. Petri 27RO, lo siento, pero hoy la live vai ser em português, vale? Hoy não vai ser em espanhol, como eu havia dicho, uma vez por mês sempre vai ser uma live em espanhol, ou quero dizer, uma live em português, e outro dia hacemos a live em espanhol, vale? Então, nós vamos começar com o tema de como criar sementes de interesse. O que significa essa ideia de criar sementes de interesse? Da onde que vem essa expressão? Essa expressão vem do livro da Maria Montessori, aqui. A educação do potencial humano, tem em espanhol, que se chama A Educação das Potencialidades Humanas, mas é o mesmo livro. É um livro que a Maria Montessori ela vai falar sobre o segundo plano, e especialmente sobre a educação cósmica, sobre as 5 grandes lições. E já no primeiro capítulo, na primeira página, ela já nos fala isso, que eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Está escrito em espanhol, mas eu vou traduzir para o português. Os conhecimentos se transmitem com muito mais facilidade quando há entusiasmo por aprender. É por isso que nessa etapa se planta a semente de tudo, pois a mente da criança é parecida com um solo fértil que está disposto a receber o que mais adiante germinará em forma de cultura. E aí ela diz, mas se neste período especial a mente não recebe atenção suficiente e não consegue satisfazer as suas necessidades vitais, terminará por se atrofiar artificialmente. A partir de então, se resistirá a qualquer novo conhecimento. Se a semente se planta demasiado tarde, a criança vai perder o interesse. Por outro lado, aos 6 anos, se recebe toda a manifestação cultural com entusiasmo, estas sementes então se plantarão. Essas sementes que hoje se plantarão na criança vão germinar mais tarde. E aí ela também diz, se eu tivesse que responder quantas sementes é necessário plantar, eu responderia todas que sejam possíveis. Então, o que ela quer dizer com isso? Que nós temos que plantar sementinhas nas crianças a partir dos 6, 7 anos, que é quando elas entram no segundo plano. Plantar sementinhas é colocar pequenas ideias, levar pequenos estímulos, pequenas oportunidades de contato com cultura, com conhecimento em várias áreas, como ela diz, em todas as áreas que sejam possíveis, para que a criança tenha um contato com isso de uma forma que cause assombro nela, para que ela queira aprender mais a respeito daquilo. Por que isso é tão importante? Por que Maria Montessori diz, mas se neste período especial a mente não recebe a atenção suficiente ou não consegue satisfazer as suas necessidades vitais, termina por se atrofiar. Por que ela diz isso? Isso foi algo que ela observou ao longo
de todos os anos que ela fez, observando as crianças de 6 a 12 anos, mas que mais tarde a neurociência iria confirmar, como sempre. Nós já estamos cansados de saber que muitas coisas que Maria Montessori observou nas crianças, muitas conclusões que ela chegou ao longo de 50 anos de observação, agora se está comprovando cada uma dessas conclusões com a neurociência. Né? Nós já sabemos, por exemplo, a mente absorvente, que foi comprovada como plasticidade cerebral e etc. E essa é mais uma coisa também que a neurociência agora descobriu. Por quê? Porque na faixa dos 6 a 12 anos é a etapa que a criança está desenvolvendo essa parte do cérebro, a parte do pré-frontal. É quando surge a mente abstrata, quando ela consegue imaginar, quando ela consegue fazer mais relações e abstrair, né? Então, essa etapa dos 6 a 12 anos é a etapa que a criança está mais aberta para conhecer, para aprender, para estudar, para receber cultura. Depois dos 12 anos vai acontecer uma poda, um corte neuronal, e já vai acabar essa grande capacidade. O cérebro nunca mais vai ter essa capacidade tão forte, tão natural de receber conhecimento. A partir de então, ela vai ter que se esforçar muito mais para aprender. Ela vai ter que fazer algo, vai ter que ser um trabalho consciente, um esforço que ela vai ter que fazer, né? Então, se você for pensar, por exemplo, quando você era adolescente, quando você estava se preparando para o vestibular, você se obrigava a estudar, né? Você tinha uma ideia assim, não, eu preciso estudar para passar de ano, para entrar na faculdade, mas era uma coisa que você se obrigava a fazer, você tinha que colocar um esforço nisso. Já a criança de 6 a 12 anos, ela não precisa colocar um esforço. É uma capacidade, é um instinto, é como se fosse um período sensível, mas não é exatamente um período sensível, porque as crianças de 6 a 12 anos já não têm períodos sensíveis. É uma capacidade que ela tem que vai depois desaparecer, vai acontecer essa poda. Então, por isso que é tão importante durante os 6, 12 anos apresentar maior cultura possível para a criança. Talvez se vocês se lembrarem da época que vocês eram crianças, que vocês tinham 6, 7, 8, 9 anos, talvez vocês vão se lembrar de alguma experiência intelectual que vocês tiveram. Eu, pelo menos, me lembro de muitas. Durante o primeiro livro que eu li na minha vida, primeiro livro de verdade, de capítulos, não um livro infantil, era um livro mais ou menos infantil, infanto-juvenil, né? Mas assim, era um livro já de capítulos, com muitas páginas e tal. O primeiro livro que eu li foi com 8 anos. E eu me lembro até hoje do livro, eu me lembro de como eu me senti lendo o livro. Foi a partir desse livro que eu me apaixonei completamente pela leitura e nunca mais parei de ler. Me lembro também que quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu estava muito interessada em ciência, em magia, em mitologia. Eu tive sorte porque eu tinha um irmão, tenho porque ele ainda está vivo. Eu tenho um irmão que tinha muitos livros. Então eu gostava de entrar no quarto dele e ler os livros dele. E eu tinha uma coleção que se chamava Os Manuais do Escoteiro Mirim, da Disney, que isso é dos anos 70, e eu herdei do meu irmão. Tinha o manual do Escoteiro Mirim, tinha o manual da Maga Patológica, tinha o manual do Tio Patinhas, tinha o manual do Professor Pardal, tinha o manual de vários personagens da Disney, e cada um desses manuais estava especializado num tema. Por exemplo, o manual do Professor Pardal era especializado em máquinas e invenções. O livro do Manual da Maga Patológica, ele estava especializado em folclore, em mitos, em tudo que era assim, esotérico. O livro do Tio Patinhas, o Manual do Tio Patinhas, era um manual sobre finanças para crianças. Foi uma coleção que a Editora Abril lançou nos anos 70, maravilhosa, muito legal, muito legal. Se vocês tiverem oportunidade de encontrar, não sei, na internet ou algum amigo que hoje tenha 50 anos e tem guardado em casa, se vocês tiverem oportunidade de encontrar para o filho de vocês, aproveitem, porque esses livros eu cresci com eles e eu até hoje me lembro desses livros, porque eu li exatamente nessa época, 9, 10 anos,
E é impressionante como toda essa riqueza que a gente adquire nessa idade, a gente não esquece mais. Não esquece. Eu me lembro também, por exemplo, eu era apaixonada, eu descobri a mitologia grega nessa etapa, dos 10 anos, graças ao livro da Maga Patológica, e até hoje eu sou uma apaixonada pela mitologia grega. Eu fui à Grécia, eu fui aos templos, comprei livros sobre mitologia grega, assim, mais a nível, assim, mais acadêmico e tudo. Então, todos os interesses que vão surgir durante essa etapa de 6 a 12 anos vai acompanhar a criança para sempre. Né? Se for bem trabalhado, se for bem estimulado nela, vai acompanhar ela para sempre e talvez, inclusive, vai ser aí que ela vai encontrar a futura profissão dela, talvez, né? Não tem porquê, mas pode ser que às vezes aconteça. Então, por isso que é tão importante a gente buscar essas sementes, buscar essas oportunidades de colocar na criança essas oportunidades de adquirir cultura mesmo, né? Que dizia Maria Montessori. E que mais? E ela também nos disse, né, um pouquinho mais adiante no mesmo parágrafo, ela fala que é necessário implementar um método especial que permita transmitir à criança de 6 anos todos os fatores da cultura, mas não através de detalhes ou de imposição de um programa, e sim plantando tantas sementes de interesse como seja possível. Essas sementes serão apenas recebidas pela mente. Mas, mais adiante, quando a vontade comece a dar ordens, elas germinarão e o indivíduo poderá adaptar-se a esses tempos de expansão. Aqui eu entendo que o que ela está falando é quando comece a adolescência, né? Ou inclusive os primeiros anos de maturidade, né? Tudo que você tiver plantado durante esses 6 a 12 anos, mais tarde vai se germinar. Na adolescência, nos primeiros anos da maturidade, porque são todos esses conhecimentos que vão ficar ali guardados dentro da criança e aquilo mais tarde vai sair. É o que aconteceu comigo. Eu fui exposta à mitologia grega quando eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10 anos, e aquilo acompanhou comigo para sempre. E quando eu tinha 27 anos, eu fui para a Grécia pela primeira vez, eu fiz questão de ir no templo de Delfos. Era uma coisa que eu tinha que ir, eu tinha que fazer, eu queria ir em todos os lugares onde tivesse alguma coisa relacionada com a mitologia grega, que eu sou apaixonada até hoje. Deixa eu ver, Emília está falando. Também amava ler nesse período da minha vida, amo até hoje. E como fazemos para plantar as sementes para despertar esse interesse? Então, nós vamos chegar aí. Né? Uma vez ter colocado o que é as sementes de interesse, por que elas são tão importantes, né? Que, como dizia Maria Montessori, então, agora nós vamos explicar como que nós podemos fazer para plantar essas sementes na criança, especialmente na criança que não estuda na escola montessoriana, que não teve oportunidade, porque, claro, aquela que está na escola montessoriana vai ter mais fácil, né? Porque vai ter o guia, vai ter o assistente que foram preparados para isso e elas vão poder receber de uma forma mais, como que se diz, mais natural, vamos dizer, porque elas estão dentro da escola. E já quem não tem filhos dentro de uma escola montessoriana, tem dentro de uma escola tradicional, não tem condições de pagar uma escola montessoriana, como é o meu caso e o caso da grande maioria das pessoas que me seguem, nós também podemos fazer isso. Não é porque nosso filho não está numa escola Montessori que está tudo perdido. Isso é uma coisa que eu sempre friso bastante. Não é porque criança não vai na escola Montessori que a gente não pode oferecer Montessori para ela. A gente pode oferecer. Inclusive, depois dos 6 anos, a gente pode continuar oferecendo, né? Isso é algo que eu acredito demais e é o meu trabalho, né? Eu tento mostrar para todo mundo como a gente pode fazer. Então, para poder para poder plantar essas sementes dentro das crianças, a gente tem que primeiro pensar nas necessidades dessa criança. Quais são as necessidades da criança de 6 a 12 anos?
elas têm as tendências humanas, né? Que para quem não sabe, para falar sobre tendências humanas, eu precisaria de uma live só sobre ela, porque é um tema muito longo. Mas de uma forma assim bem resumida, as tendências humanas elas são como instintos, como tendências mesmo que nascem com um ser humano e vão acompanhar toda a vida dela até a morte, assim, desde o momento que ela nasce até a morte, né? São várias tendências humanas que existem e no caso da criança de 6 a 12 anos, as tendências que eu separei aqui, que seriam a tendência de explorar, de orientar, de observar, de imaginar, de calcular, de se comunicar e de repetir com variedade. Isso eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que significa repetir com variedade, tá certo? A criança ela também tem uma necessidade de independência, né? Quando ela era pequena, ela tinha uma necessidade de uma independência física do adulto, né? Ela queria andar sozinha, ela queria subir sozinha, ela queria varrer a casa sozinha, cozinhar sozinha, se vestir sozinha. Agora não. Agora é uma independência intelectual. A criança ela quer pensar por si mesma. Por isso que a grande frase dos 6 aos 12 anos é ajude-me a pensar por mim mesmo. Não, agora ele quer lograr essa independência intelectual. Tanto que também aqui no mesmo livro, no mesmo capítulo, a Maria Montessori fala um pouquinho mais para frente. Ela fala, não existe nada mais difícil que ensinar normas morais a uma criança nessa idade. Porque ela se transformou em um ser muito rebelde. Para cada coisa que nós dissermos a ela, ela vai ter uma resposta desafiante. É muito comum que as mães se sintam mal, porque seus filhos, que antes eram super amorosos, afetuosos, agora se transformaram em seres impertinentes, agressivos e mandões. Se produziu uma mudança interna, mas é muito lógica o que faz a natureza quando se desperta na criança uma sede de conhecimento e compreensão das coisas. A criança ela passa a ter uma ânsia de independência mental e o desejo de distinguir o bem do mal com seus próprios poderes e de rebelar-se contra as limitações impostas pela autoridade arbitrária. Então, o que significa? Como a criança está justamente numa época de querer essa independência intelectual, de querer entender como funciona o mundo, de querer pensar sozinha, ela quer sacar as conclusões sozinha a respeito do funcionamento do mundo, da sociedade. Então vai ser muito comum que nós choquemos com a nossa criança, que tenha discussões e que nós vamos pensar, nossa, mas agora como ele mudou, agora ele me desafia, agora ele me responde. Sim, ele vai te responder porque justamente está surgindo esse sentimento nele de moral, de querer pensar sozinho. É uma coisa que não dá para evitar, né? Então, realmente agora a criança ela não vai ser mais assim tão amorosa como ela era antes quando era pequena, porque agora ela quer pensar sozinha, agora ela quer ter suas ideias, ela quer ter suas opiniões, né? E isso quando chegar na adolescência vai estourar muito mais forte. Mas agora mesmo já está começando. Ela já começa a querer pensar sozinha. Ela já começa a querer ter suas conclusões, a querer ter sua voz, a querer ter sua opinião. E por isso que é tão importante que nós guiemos essa criança para que ela não vá pelo caminho inadequado, né? E ao mesmo tempo isso é uma tarefa muito difícil, porque nós também não podemos impor o que nós acreditamos como correto na criança. É claro que a gente vai explicar coisas, assim, por exemplo, sobre crime. É claro que não se pode cometer um crime. É claro que a sociedade tem umas certas regras e a gente tem que seguir essas regras. Mas, às vezes, a gente também vai querer colocar os nossos valores na criança e ela não vai querer receber nossos valores. E isso que é muito complicado. Mas tudo bem. Isso já é um tema de uma outra live. Além das tendências humanas, da independência intelectual, a criança ela também necessita um ambiente preparado
Só que agora o ambiente preparado da criança de 6 a 12 anos não é mais como o ambiente preparado da criança de 3 a 6 anos. Já não é mais o quarto Montessori, já não é mais a casa Montessori. Agora passa a ser o mundo. Se passa a ser de micro a macro. Então, se a criança está, por exemplo, dentro da escola montessoriana, existe uma preocupação para que ela tenha um ambiente atraente, organizado, que convide ela a trabalhar, que promova a independência, que responda à sua necessidade intelectual. Em casa nós também podemos fazer isso, mas também nós temos que ter claro que o ambiente não vai ser só a casa, agora também é da porta para fora. Tá certo? Sim, eu he visto os dois lados. E também a gente precisa oferecer para a criança, nos 6 a 12 anos, a educação cósmica. Né? O que é a educação cósmica? É apresentar o universo para a criança, desde do todo até o particular, até do macro ao micro. Entender que tudo está relacionado, que tudo depende de tudo, que tudo tem uma razão de ser. Nada existe por acaso. Todos temos uma missão cósmica, todos teremos um porquê de estar aqui na Terra. Até o ser que parece mais insignificante, ele tem uma missão, ele tem uma importância. E nós dependemos dele para que outras coisas aconteçam. Isso seria a educação cósmica. E também temos que ajudar a criança a fazer uma investigação espontânea. O que é uma investigação espontânea? Pois a criança de 6 a 12 anos, ela tem aquilo que nós chamamos de instinto de caçador. Ela quer descobrir tudo a respeito de uma coisa. Por quê, como, onde, quando, de que forma, né? Ela quer saber tudo a respeito daquilo e ela vai ter que investigar a respeito daquilo. Se você promove, se você dá o ambiente preparado para ela, se você dá as ferramentas para ela, ela vai querer investigar sozinha, de uma forma espontânea a respeito de um tema que ela se apaixone. Você só vai dar seu apoio, você só vai brindar as ferramentas, você pode indicar o caminho, mas quem vai fazer a investigação vai ser ela. Certo? Então, também temos que ter em mente que a criança de 6 a 12 anos, ela pode fazer seus próprios materiais. Isso é uma ideia nova, né, talvez, porque nós sempre temos na cabeça que nós temos que comprar coisas, que nós temos que fazer coisas. Só que agora, ela também pode fazer com a gente. Tanto que a minha formadora, ela dizia durante o curso assim, nunca compre um material antes de pensar. Minha criança pode fazer isso? Assim, é realmente necessário? O que ela... será que eu já não tenho algo que sirva para esse propósito? Se não tenho algo que sirva para esse propósito, a minha criança pode fazer? Muitas vezes a criança pode fazer. Por exemplo, isso é muito mais visível quando trabalhamos com artes, principalmente, né? Se nós colocarmos o material para a criança, nós não vamos precisar fazer muito por ela. Ela mesma vai poder fazer sozinha. As crianças na escola Montessori, elas têm atividades, por exemplo, de caligrafia artística, elas têm muita manualidades de tricô, de crochê, de fazer bonecos, de fazer livros, trabalho de encadernação, né? Você apresenta como que faz. E aí logo ela vai fazer sozinha. Inclusive ela pode até fazer de uma forma diferente de como você ensinou, né? De uma forma assim um pouco mais avançada ou com algum detalhe que você não tinha pensado, mas ela coloca, né? Por exemplo, você pode fazer um coelhinho com uma meia e você pode fazer o coelhinho com uma carinha mais séria, né?
mais parecida com a de um coelho mesmo, né? E às vezes a criança ela vai fazer o mesmo coelho, mas ela não vai querer fazer exatamente como você, ela vai fazer com uma carinha mais alegre, ela vai querer colocar uma roupa, ela vai querer fazer com a orelha talvez mais reta ou mais torcida. E tudo isso é válido, né? E a criança também nessa idade, dos 6 a 12 anos, elas querem muito ir a fundo em um tema. Isso é uma coisa que chama muita atenção da criança de 6 a 12 anos. Se, por exemplo, você apresenta para ela sobre os planetas, vai surgir um monte de perguntas, né? Quando temos a apresentação das 5 grandes lições, a primeira grande lição, que é a que explica a origem do universo, a origem do planeta Terra, depois que você faz essa apresentação para ela, ela vai querer descobrir mais a respeito, né? Vai surgir mais dúvidas, então ela vai dizer assim, tá, mas por que que o vulcão entrou em erupção? E por que que o vulcão... por que que a lava é quente? Aí você fala, não, porque sai do fundo da Terra, no fundo da Terra tem um calor, né? Cada camada da Terra, a Terra foi se esfriando, então, mas dentro do núcleo da Terra é onde tem a temperatura mais alta e é daí que vem a lava, e por isso que a lava é quente. Mas aí talvez ela vai querer te perguntar o quanto ela é quente. O quanto essa lava é quente, mas ela é quente, mas quanto de quente? Você fala, não, é muito quente, tá, mas muito quente quanto? Aí, então ela vai querer descobrir quantos graus chega a lava. Eu não sei agora quantos graus chega a lava, eu sei que é um grau muito alto. O que é capaz de fazer essa lava, né? Então, talvez até seja interessante apresentar para ela, se bem que ela vai ver isso também na terceira grande lição, mas você pode dar uma pincelada e mostrar para ela sobre Pompeia, né? Que o que aconteceu com Pompeia, que um vulcão entrou em erupção e acabou com uma cidade. Então, você pode até mostrar isso para ele, mas de uma forma assim meio pincelada, e se avisa assim, olha, mais tarde a gente vai estudar mais sobre Pompeia, né? Vamos estudar mais o que era Pompeia quando a gente chegar na terceira lição. Mas agora, como você está interessado no vulcão, então agora você pode... te apresento essa história de Pompeia para você saber que um vulcão tem o poder de destruir uma cidade, por exemplo. Né? A minha formadora ela me disse que quando eles estavam estudando o vulcão na escola dela, as crianças chegaram num ponto que elas tinham tantas perguntas sobre o vulcão, mas tantas perguntas que os livros que eles tinham no colégio já não respondiam. Eles não encontravam as respostas para as perguntas que elas tinham sobre o vulcão e eles tiveram que visitar um geólogo, uma pessoa especializada em vulcões e fazer uma entrevista com esse geólogo com todas as perguntas que elas tinham sobre os vulcões. Para vocês terem uma ideia de que quando a criança de 6 a 12 anos ela encontra um tema pelo qual ela se apaixona, ela vai ficar dias, semanas e às vezes até meses. Ela tem uma sede muito grande para chegar até o fundo daquilo. Né? E a gente tem que... a Emília está falando que o vulcão chega entre 600 e 1.250 graus Celsius. Nossa, isso é muito alto, gente. Isso é muito alto. E aí a gente pode fazer também uma atividade de educação cósmica, pensar 600 e 1.250 graus Celsius. O que são 600? O que são 1.250? Trabalhamos com os números para entender o que é 600 e até 1.250. Podemos estudar também física, como que vai aumentar. Gente, vulcão dá muito pano. E a educação cósmica é maravilhosa porque ela te permite estudar todas as facetas de um mesmo tema. Você pode estudar a história do vulcão, você pode estudar o vulcão sob o ponto de vista geológico, o vulcão sob o ponto de vista matemático, o vulcão sob o ponto de vista físico, o vulcão sob o ponto de vista químico. Ele te dá muita coisa. E por isso que é tão bonita a educação cósmica. E esse é só um exemplo, hein? Porque tem de tudo. De tudo você vai achar. Na tua casa você vai achar várias coisas para poder conversar com a sua criança, para poder fazer educação cósmica com ela. Mesmo no momento que você estiver cozinhando macarrão, sabe? Com ela. E ela vai ver aquela água fervendo.
Por que que a água ferve? Por que quando a água chega num determinado ponto de calor, ela começa a borbulhar? Por que que sai vapor? Por que que quando a gente coloca o macarrão, que ele é duro, não tem gosto, né? Ele parece plástico. Você coloca ele na água quente, depois de um tempo ele fica mole, se transforma. E aí você, quando come, ele tem sabor. Por que que isso acontece com o macarrão? Vocês estão vendo como tudo a gente pode sacar uma pequena, grande história, como de tudo a gente pode pegar uma pequena aprendizagem de educação cósmica. Todas essas pequenas coisas do dia a dia, a gente tem como levar a nossa criança, né? Ai, vou beber um pouquinho, desculpa. Ai. Vamos ver se tem alguma pergunta. A Emília está falando que onde ela mora nem existe escola montessoriana. É triste, né, Emília? Espero que o Brasil, nesse ponto, com o futuro, vá melhorando. Aqui também, aqui em Madrid a gente tem escola, mas são impossíveis de pagar, impossíveis. Sim, a criança ela vai querer fazer tudo do jeito dela. E é isso. Então, vamos continuar aqui. Romper com a educação compartimentada. O que é romper com a educação compartimentada? A criança que está dentro da escola tradicional, ela está acostumada a que tal hora é aula de língua. E aí passaram-se, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, terminou a aula de língua. Agora é hora de aula de matemática. 40, 50 minutos, agora é aula de ciências. Não é? Isso que é educação compartimentada. E nós temos que quebrar com esse mindset, né? A gente tem que... Como que nós vamos fazer para poder romper com a educação compartimentada? Então, por exemplo, quando a gente for estudar língua com a criança, a gente não vai falar para ela, agora é hora de estudar língua. Agora é o momento de estudar português. Não. A gente vai chegar para ela e nós vamos falar, nós vamos classificar verbos. Nós vamos compreender a ideia do adjetivo. Nós vamos estudar as classes das palavras. Entendeu? Assim, e aí, no momento que você começa a mostrando para ela, então, ela já vai acabar se dando conta de que ela está fazendo língua. Só que vai ver de uma forma diferente de como ela vê na escola tradicional. Falando assim é um pouco complicado, teria que ser na prática para poder entender melhor. Talvez como uma apresentação de gramática, né, que seria interessante para vocês fazerem. Por exemplo, quando eu fui apresentar para o meu filho o que é o artigo e o substantivo, nós estávamos brincando. Nós estávamos brincando no chão, com os bonequinhos e tal. E aí eu cheguei à conclusão que aquele era o momento, porque eu vi que ele estava aberto, que ele estava bem, assim. Então, e aí eu virei para ele e falei assim, olha só, assim, aqui nós temos um menino, e aqui nós temos 2 meninos, né? E aí ele falou, sim, 1 menino, 2 meninos. Eu falei assim, você sabe qual a outra forma da gente falar isso? Ao invés de falar 1 menino, 2 meninos, sabe qual a outra forma que a gente pode usar? A gente pode falar 1 menino, uns meninos. Também tinha uns cachorrinhos, eu falei assim, a gente pode falar 1 cachorro, uns cachorros. E aí você já está metendo artigo indefinido, né? E aí eu peguei, coloquei embaixo um pedacinho de papel escrito 1 cachorro, do outro lado uns cachorros. E também já fui apresentando para ele, assim, olha, em Montessori, o símbolo do substantivo ele já conhecia, ele já sabia que era o triângulo negro, e aí eu falei assim, em Montessori nós representamos o artigo com um triangulinho pequenininho azul, né? Então, assim, você tem que fazer como se fosse uma coisa natural. Você tem que estar prestando atenção no que você está vivendo com a criança e aí você vê, agora chegou a oportunidade de eu poder mostrar tal coisa para ele. Então, por isso que é tão importante você ser um adulto preparado. É por isso que é tão importante que nós tenhamos vivências, tenhamos leituras, tenhamos
essa companhia que já estamos tendo, né, de conversar com outros montessorianos, de trocar ideias com pessoas que têm as mesmas ideias afim que nós temos. Temos que ler muito, temos que estudar muito, também temos que estar muito conectados com a nossa realidade, temos que estar por dentro das notícias. O que está acontecendo agora? A eleição nos Estados Unidos. O meu filho não para de falar de eleição nos Estados Unidos, gente. E a gente nem mora nos Estados Unidos, mas ele vê na televisão, quando a gente vai jantar, que a televisão está ligada, e aí ele vê que estão falando sobre a eleição dos Estados Unidos, e ele começa a me perguntar sobre a eleição dos Estados Unidos. Aí ele começa a falar, não, porque o Trump isso, e o John Biden isso, e eu fico assim olhando, sabe? Eu falo, gente, da onde que ele tirou, sabe? E parece que ele é que lê sobre política internacional todos os dias, porque ele começa a conversar com você sobre a eleição dos Estados Unidos. Ele começa a falar, não, mas é que o Trump não pode ganhar. E aí a gente pergunta assim, mas por que você acha que o Trump não pode ganhar? Não, porque o Trump é ruim, o Trump é mau, o Trump é tonto. Eu falei assim, e por que você acha que o Trump é tonto? Aí, porque ele não... Como é que foi que ele falou? Ele falou uma coisa super legal. Ele falou... Ele não deixa nós sermos como somos. E isso eu fiquei até assim... espantada. Eu falei assim, da onde ele tirou essa ideia? Ele não deixa nós sermos como somos. Eu falei assim, sim, Isa, por que o Trump não deixa nós sermos como somos? Eu falei assim, não, ele não deixa, ele está em contra dos negros, ele está em contra dos hispânicos, ele está em contra dos gays, ele está em contra desses grupos, dos pobres. Ele não quer, ele não ajuda as pessoas nos Estados Unidos que estão morrendo de Covid, mãe. Meu filho, de 9 anos, me disse isso. E você, Trump não está ajudando as pessoas que estão morrendo de Covid nos Estados Unidos. E aí eu falei pra ele, você acha que o John Biden vai ajudar? Ele falou assim, não sei. Ele falou assim, mas ele parece ser melhor. Você tem que ter essas conversas com teu filho. Você tem que promover. E na hora que ele te solta uma frase, você tem que ir trabalhando com ele essa frase. Quando ele te fala, por exemplo, não, o Trump não pode ganhar a eleição porque o Trump é ruim. Então você tem que te perguntar assim, e por que o Trump é ruim? Por que você acha que o Trump é ruim? E aí ele vai te explicar, por causa disso, disso, disso. E por que você... Tá entendendo que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar? Você sempre tem que perguntar pro seu filho por quê. Por quê? Por quê? Por quê? E Montessori é muito por quê. Porque é o que chamam de diálogo socrático. Né? Você não vai dar respostas para tua criança. Você vai permitir que ela pense sozinha, que ela fale sozinha, que ela diga o que ela está pensando. Isso que é desenvolver a liberdade intelectual. É você dar voz para ela. Então, quando te fala, por exemplo, que não quer que o Trump ganhe, ele tem uma razão para o que ele está pensando, por que ele não quer que o Trump ganhe. Pode ser que essa razão foi de tanto escutar você, teu marido, tua família, ou outros jornalistas na TV falando, pode ser. Mas ele tem já uma ideia, ele já tem uma opinião, ele já está começando a pensar. Então você tem que dar a voz para ele. Você tem que virar para ele e falar assim, e por que você acha que o Trump não pode ganhar? Aí ele vai te falar, porque isso, isso, isso. E por que isso, isso, isso? Porque isso, isso, isso. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Vai puxando. Obriga teu filho a argumentar. Obriga teu... O que aconteceu? Para vocês terem uma ideia de que quando a criança precisa do... ele não deixa nós sermos como... E por que isso, isso, isso? Por que isso, isso, isso?
Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Vai puxando. Obriga teu filho a argumentar. Obriga teu... Esse cara é bloqueado, mas que ódio. Nós apresentamos o artigo com um triangulinho pequenininho azul, né? Então, assim, você tem que fazer como se fosse uma coisa natural. Você tem que estar prestando atenção no que você está vivendo com a criança e aí você vê, agora chegou a oportunidade de eu poder mostrar tal coisa para ele. Então, por isso que é tão importante você ser um adulto preparado. É por isso que é tão importante que nós tenhamos vivências, tenhamos leituras, tenhamos essa companhia que já estamos tendo, né, de conversar com outros montessorianos, de trocar ideias com pessoas que têm as mesmas ideias afim que nós temos. Temos que ler muito, temos que estudar muito, também temos que estar muito conectados com a nossa realidade, temos que estar por dentro das notícias. O que está acontecendo agora? A eleição nos Estados Unidos. O meu filho não para de falar de eleição nos Estados Unidos, gente. E a gente nem mora nos Estados Unidos, mas ele vê na televisão, quando a gente vai jantar, que a televisão está ligada, e aí ele vê que estão falando sobre a eleição dos Estados Unidos, e ele começa a me perguntar sobre a eleição dos Estados Unidos. Aí ele começa a falar, não, porque o Trump isso, e o John Biden isso, e eu fico assim olhando, sabe? Eu falo, gente, da onde que ele tirou, sabe? E parece que ele é que lê sobre política internacional todos os dias, porque ele começa a conversar com você sobre a eleição dos Estados Unidos. Ele começa a falar, não, mas é que o Trump não pode ganhar. E aí a gente pensa assim, mas por que você acha que o Trump não pode ganhar? Não, porque o Trump é ruim, o Trump é mau, o Trump é tonto. Eu falei assim, e por que você acha que o Trump é tonto? Aí, porque ele não... Como é que foi que ele falou? Ele falou uma coisa super legal. Ele falou... Ele não deixa nós sermos como somos. E isso eu fiquei até assim... espantada. Eu falei assim, da onde ele tirou essa ideia? Ele não deixa nós sermos como somos. Eu falei assim, sim, Isa, por que o Trump não deixa nós sermos como somos? Eu falei assim, não, ele não deixa, ele está em contra dos negros, ele está em contra dos hispânicos, ele está em contra dos gays, ele está em contra desses grupos, dos pobres. Ele não quer, ele não ajuda as pessoas nos Estados Unidos que estão morrendo de Covid, mãe. Meu filho, de 9 anos, me disse isso. E você, Trump não está ajudando as pessoas que estão morrendo de Covid nos Estados Unidos. E aí eu falei pra ele, você acha que o John Biden vai ajudar? Ele falou assim, não sei. Ele falou assim, mas ele parece ser melhor. Você tem que ter essas conversas com teu filho. Você tem que promover. E na hora que ele te solta uma frase, você tem que ir trabalhando com ele essa frase. Quando ele te fala, por exemplo, não, o Trump não pode ganhar a eleição porque o Trump é ruim. Então você tem que te perguntar assim, e por que o Trump é ruim? Por que você acha que o Trump é ruim? E aí ele vai te explicar, por causa disso. E por que você... Tá entendendo que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar? Você sempre tem que perguntar pro seu filho por quê. Por quê? Por quê? Por quê? E Montessori é muito por quê. Porque é o que chamam de diálogo socrático. Né? Você não vai dar respostas para tua criança. Você vai permitir que ela pense sozinha, que ela fale sozinha, que ela diga o que ela está pensando. Isso que é desenvolver a liberdade intelectual. É você dar voz para ela. Então, quando te fala, por exemplo, que não quer que o Trump ganhe, ele tem uma razão para o que ele está pensando, por que ele não quer que o Trump ganhe. Pode ser que essa razão foi de tanto escutar você, teu marido, tua família, ou outros jornalistas na TV falando, pode ser. Mas ele tem já uma ideia, ele já tem uma opinião, ele já está começando a pensar.
Então você tem que dar a voz para ele. Você tem que virar para ele e falar assim: e por que você acha que o Trampinho não pode ganhar? Aí ele vai te falar: porque isso, isso, isso. E por que isso, isso, isso? Porque isso, isso, isso. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Vai puxando. Obriga teu filho a argumentar. Obriga teu... Que pena. de deixar ela se equivocar. Porque quando ela se equivoca, ela aprende. Que me saiu mais ou menos, da marca Pilot. Né? E aí você, com o vídeo do YouTube, vai te ensinar a como fazer o movimento, como fazer a letra A, como fazer a letra B. Pode ser que assim ele goste mais, né? Ou então você também pode atrair ele para algo que ele goste, por exemplo, no caso do meu filho, por exemplo, que ele gosta muito de ciência, que ele gosta muito de biologia, que ele sempre fala que vai ser paleontólogo, a gente lembra ele que para ser um científico, ele tem que também ter uma letra bonita, ele tem que saber se expressar, né? A língua é o mais importante, acho que de todas as matérias da escola, a língua é a mais importante de todas, porque você tem que saber se expressar, poder se comunicar com o outro, né? Poder expressar aquilo que você está aprendendo, né? Então, isso também é algo que você pode tentar levar para ele, né? Se ele gosta de algum tema, você pode ajudar a fazer um livrinho sobre aquele tema. Sei lá, vamos supor que ele gosta muito de futebol. Então você pode fazer, vamos fazer um projeto sobre o futebol, onde surgiu o futebol, quem foi que criou, quais foram os primeiros times do Brasil, sei lá, como os primeiros títulos, e aí ele pode fazer um livrinho para escrever, mas ele tem que fazer o livro, e quando eu digo fazer o livro, não é só escrever o livro, mas confeccionar o livro mesmo, um serviço, um trabalho de encadernação. Não é difícil. Com papelão que você tiver em casa, cola tenaz, um papel de embrulhar presente e uma fitinha desse tipo, assim, você já consegue fazer um livro, sabe? Também, essa é uma ideia, você pode também procurar no YouTube projetos para encadernação com criança. E aí, se ele vai fazer o próprio livro, ele já vai se sentir mais motivado para escrever, né? E ainda mais se ele for ter que escrever sobre um tema que ele goste muito. Você tem que procurar um tema que ele goste muito, para que ele possa trabalhar com aquilo, né? Que mais? Alguém mais escreveu? Não. Ninguém mais tem perguntas? Vamos ver. Vou esperar um pouquinho para ver se alguém se manifesta. Ele não... Como é que foi que ele falou? Ele falou uma coisa super legal.
Ou então você também pode atrair ele para algo que ele goste. Por exemplo, no caso do meu filho, por exemplo, que ele gosta muito de ciência, que ele gosta muito de biologia. Não, parece que ninguém mais tem perguntas, então eu vou dar por encerrada aqui a live. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha conseguido transmitir, porque esse tema das sementes de interesse é um tema muito legal, muito bacana, mas também é um tema complexo. Então, eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara, vocês podem me mandar, tá? Ou por e-mail, ou aqui no Instagram, no inbox, que eu vou responder, tá? O meu e-mail é nostrosmomentosmontessori@gmail.com, tá? Ou então vocês podem mandar aqui mesmo no inbox e eu vou responder, tá certo? Espero que vocês tenham curtido e nada, e a próxima live em português vai ser... Pois a gente já está em novembro, vai ser em dezembro, vai ser já pro Natal. Vamos ver que tema que a gente vai trabalhar para nossa live de dezembro, tá legal? E, inclusive, se vocês também quiserem fazer alguma sugestão de tema, se vocês não gostam do Instagram, se vocês preferem fazer a live em outra plataforma, no Facebook, no YouTube, o Zoom, etc., vocês também podem sugerir, tá certo? Que eu também estou aberta a todas as sugestões, tá bom? O que me importa é que chegue a vocês, que vocês compreendam, que vocês curtam, que seja útil. Isso que eu quero. E que vocês possam aplicar. Tá legal? E é isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Emília. Quem mais? Alguém que falou? Um livro sobre interesse por dinheiro. Um livro sobre interesse por dinheiro. Ai, gente, no Brasil eu não sei. Desculpa, no Brasil eu não tenho ideia. Eu tenho ideias de livros sobre dinheiro para crianças, mas são em espanhol. Tem um livro que talvez você possa comprar na Amazon para Kindle, se você tiver Kindle. Bom, também dá para ler livro digital no computador, que é da Laura Mascaró, que é uma mãe homeschooler aqui da Espanha, e ela escreveu um livro sobre finanças para crianças que se chama Donde Crece el Dinero. Donde Crece el Dinero. Só tem em espanhol. É o único livro que eu conheço de finanças para crianças. Desculpa, em português eu não tenho nem ideia. Tá? Mas se você pode ler espanhol, esse é o livro que eu posso indicar para vocês. Que mais? Muito obrigada. Obrigada, Emília, por você ter curtido. Que bom, fiquei feliz que você gostou. Tem razão, a pergunta estava em espanhol, Emília. É verdade. Selva Rinarte, se tu eres de Espanha, ou se hablas espanhol, pelo menos, vas a poder ler o livro de Laura Mascaró, ¿vale? Que já está em vários países. Quizás também já esteja traduzido para português, pero es que não tenho ideia. Se chama Donde Crece el Dinero, ¿vale? E está em Amazon, é muito fácil de encontrar. A autora é Laura Mascaró, ok? Pois é isso. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Nossa, já são 1h15. Eu acho que agora o Instagram está dando mais tempo para a gente fazer as lives. Finalmente escutaram a gente. Muito obrigada mesmo. Que vocês tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, muita paz, muitos momentos Montessori para vocês e para os filhos de vocês, tá certo? Beijinho e até a próxima. Muito obrigada mesmo. Até mais.